Apertem os cintos. Começamos a entrar na atmosfera surreal de Deus, onde para entender Ele, nós desconectamos do natural e entramos no sobrenatural. Amém? Dando continuidade em nome de Jesus, vamos para a parábola de Jotão, gente. Na apostila, na sequência seria das bodas, mas a gente vai dar um tempinho para as bodas e vamos lá na próxima parábola, e na minha página 42, para quem tem apostila. Na página de vocês não sei se está igual. É? Que está em Juízes na Bíblia, está em Juízes 9, gente. Grande Deus. Pastor, por que nós fomos para Juízes, sendo que nós estávamos em Mateus? Né, filho? Bom, nós estamos indo para Juízes porque as parábolas, elas se conectam. Sim. E essa parábola de Jotão, ela é o estopim para grandes revelações em relação ao nosso Senhor. Amém? Amém. Juízes, capítulo 9. Versículo do 8 ao 15. Começa no 7, melhor. No 7, né? Versículo 7. Aceitando em mim. Deixa eu pedir para as meninas que louvam os hinos da harpa, procura trazer, no entendimento de vocês, louvores voltados para o reino. Lembra quando vocês estão cantando aqui, daí tem um doido que está atrás de vocês? É o reino! Amém? Os levitas aqui estão louvando, destilando aqui poder e graça, mas nós vamos também chamar as meninas para estar louvando. Dá lugar, dá lugar. Amém? Vamos lá. Juízes. Declara, família. Vou fazer a leitura, tá? Juízes 9, versículo 7. E dizendo a Jotão, foi este, pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhes, ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e os homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedeste fazendo rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com eles usaste conforme o merecimento das suas mãos. Acho que pode parar por aqui, senão vai entrar muito no texto. Entrou no 16, né? Entrei até o 15, gente. Que tradução é essa? Laburtar? Essa tradução, ela tá diferente. Quem está com a tradução diferente aí de laburtar? Qual a tradução é isso? Tá em que versículo esse aí? Aham. Tá em que versículo esse labutar quando fala? A primeira está no 9. 9. Porém, a oliveira lhe disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens A em minha mim tá labutar também. presençam. Pairar sobre as árvores. A minha tá pairar. Quem tá diferente? E o vinho também, né? O meu No tá 13. preso. No 13 é labutar. vinho, né? Hum? No 13 é vinho.
Não, não. É no sentido, gente, Então, meu é pairar. de dominar, de reinar, de pairar. Lembra sobre o pairar? Minha tradução também é mais complicadinha. Labutarda. A da apostila tá pairar também. Ou seja, o convite para com as árvores é como se fosse para conduzir, para dominar, reinar. Tomar posse. No sentido, tipo assim, toma frente, Toma vem conduzir. Entenderam, gente? como se fosse um líder, no caso. Tipo isso. Vem liderar, vem liderar. Vem liderar. Tá. Então vamos lá. Para a gente entender essa parábola, a gente precisa entender um pouquinho do contexto da história. Então aqui em Juízes, a gente sabe que é um tempo complicado, um tempo onde as pessoas se rebelam. Enquanto tem um líder, eles vão legalzinho ali. Quando esse líder morre, eles caem. Lembra lá de Débora? Quem estudou Débora? Que aí toda vez que levanta um líder, o pessoal fica bem, fica alguns anos legal. Aí esse líder morre, esse povo desanda e começa a adorar outros deuses, e aí levanta outro líder. Nessa época aqui, já é uma época ali um pouquinho antes de Gideão, né? Quando Gideão é levantado. Não vamos entrar em Gideão, só para vocês entenderem que é uns capítulos antes. Então aqui, quando Gideão morre, que seu filho Abimeleque, porque essa parábola realmente vai falar um pouquinho em questão de Abimeleque. Olha ali para mim. De Abimeleque. Então, Gideão morre, o seu filho Abimeleque vai, de todas as maneiras, tentar, ele vai usurpar, né? Para ele conseguir reinar, para ele conseguir liderar. Abimeleque, filho de Gideão. Gideão teve 70 filhos. E Abimeleque era filho com uma mulher concubina. Só que nessa dele usurpar, o que ele faz? Ele vai arrumar um jeitinho, né? Ele vai fazer uma trama e ele vai conseguir matar os 70 irmãos deles. Os 70 irmãos deles... Oh, meu Deus, estou falando errado. Os 70 irmãos dele sobre uma rocha. Só que nessa matança que ele conseguiu, essa trama que ele causou, um escapou. Um conseguiu se esconder, que é Jotão. Então, quando Abimeleque monta essa situação, esse escapa e ele vai subir. Aqui na hora que a gente começa a ler, a gente vê que ele sobe lá no Monte Gerizim, no versículo 7 do capítulo 9. Ele vai subir nesse monte, quando eles estão tudo preparando ali para coroar Abimeleque, ele vai subir e vai falar assim: ei, me dê ouvido para que Deus ouça vocês. Então, peraí, vou falar algo. E ele começa a contar essa parábola, que é onde a gente vai entrar dessa parábola. Então, aconteceu uma situação, Abimeleque veio usurpar. Abimeleque, ele quis um trono que não era dele, que nos faz lembrar de quem nessa história? Que nós já estudamos. Quem que quis algo que não era dele? Mardoqueu? Também, lá de... Não, Mardoqueu não, o Amã. Falando de Gênesis, né? Começo do Amã. ano lá. Sim, também. Porque no estudo de Esther, ela tá falando da mesma síndrome. Amã, no caso. Se vocês for analisar, a Bíblia tem muitas situações, principalmente dos líderes deles serem persuadidos a querer a mesma coisa que Lúcifer queria. Sim. É o poder. Gente. É o poder. E Abimeleque, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai persuadir. É igual Lúcifer. É igual quando a gente lê isso aqui, a gente vai identificar essa síndrome de eu querer algo e começar a tramar por aquilo. Que foi o que Lúcifer fez. Em Ezequiel 28, se eu não estou enganada, né, Eli? Isso. Que ele vai fazer um comércio. Ele vai fazer eu sempre perco essa palavra, mas ele vai comercializar essa situação. Ele vai fazer um motim. Sabe quando você quer algo e você começa às beiradas, você vai fazer na cabeça de um, vai fazer na cabeça de outro, até que você consegue fazer que aquelas pessoas estejam ao seu favor, né? Sei lá, eu peguei como exemplo, sei lá, Elisa e a Fernanda, que são líderes de grupo. Eu vou usar vocês duas, tá bom? E aí a gente quer fazer com que alguém se promova, ou a Elisa quer se promover, quer derrubar a Fernanda, então vamos fazer tipo um motim. Um motim. Abimeleque está fazendo isso aqui. Quando ele vai falar sobre isso, quando ele vai falar, gente, o que é melhor? 70 liderar
Lembra que eu sou irmão. Então, assim, ele prepara essa situação para que os outros vá e falam, não, então, Já você. você tá entendendo? Entendi. É a Isso daí, mesma gente, coisa. essa história tá no capítulo 9, tá, gente? Ou melhor, capítulo 9 não, capítulo 7. Não, você vem seguindo ali 7, 8, 9, você vai entender a história de Gideão, vai entender a história deles, tá Não, bom? desculpa, 9, gente. 9. Versículo 7. Abimeleque mata seus irmãos e se declara rei. E ó, ele é tão triste, gente, que ele faz essa persuasão com eles, certo? De fazer eles reconhecerem ele como líder e ainda mais, dar uma grande oferta para inicializar esse poder dele. Dar pratas para ele, para Abimeleque. Tá entendendo? E com essa prata, olha só como o cara é sem vergonha. Com essa prata, ele vai e começa a contratar pessoas vagabundas da região. Pessoas que não prestavam. Mau caráteres. Ele começa a fazer o motim dele, ele começa a juntar os soldados deles de sem vergonhas com a própria prata que ele pegou dos irmãos dele. E entra na casa de Gideão. Entendam bem, Gideão já morreu. Já morreu e os filhos estão lá para dar continuidade ao domínio. Quando ele entra, ele mata os 70 filhos com esses homens. Em cima dessa rocha, gente. O cara é muito mau. E ele domina essa região, né? É tipo aquela pessoa que não tem barreiras para conquistar o que quer. Ela vai ultrapassar. Quem estiver na frente dela, ela mata. O caráter dele é tão ruim que ele vai matar os seus. É o próprio irmão, são os próprios irmãos dele. São Próprio 70 sangue, pessoas, né? Um escapa e vai contar essa parábola, tá? Então aí você vai ver aí, Monte de Gerizim. Alguém lembra desse monte? Já ouviram falar desse monte? São referências legais de vocês anotarem, tá? Que não tem aí na apostila. Mas esse monte de Gerizim, você vai encontrar ele lá em Deuteronômio. Deuteronômio 11, né, amor? 11, 29. Capítulo 11 de Deuteronômio. Gente, abre aí para vocês acompanhar. Pra vocês conhecerem esse monte. Por que ele subiu nesse monte? Por que a Bíblia dá um detalhe sobre esse monte? 11, 29. Diz assim a palavra do Senhor. E será que, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vás para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Amém? Ou seja, Moisés declarando sobre aonde que vai ser declarado as bênçãos e as maldições. Aproveita que vocês estão em Deuteronômio. Abre em 28. Ou melhor, 27. Capítulo 28, mas vai para o 27. 28 verso 27. As maldições, o 11. O 27. Ah, tá. Capítulo 28, 27. 27. Deuteronômio 27. O Deuteronômio 28 é muito conhecido sobre as bênçãos que vai te seguir se você obedecer. Amém? Porém, no 27:11, começa dando a ordem sobre todos e a separação sobre os montes, dizendo sobre o monte, tanto o monte Gerizim como o monte Ebal. Mas, pastor, por que enfatizar tanto em relação a isso? Porque o local onde você profetiza, entenda bem uma coisa, que o Senhor separa como profecia, é um local onde o Espírito habita e faz com clareza, através da sua devoção em respeito ao local que você está.
Lembra quando a gente declara? Uma coisa é você dentro do teu quarto, onde você tem intimidade. Outra coisa é quando você está debaixo de uma atmosfera que é uma igreja, onde você tem revestimento. Amém? Diz assim, ó, o versículo 11. E Moisés deu a ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Simeão e Levi e Judá e Issacar e José e Benjamim. E este estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. Amém? Pastor, por que teve essa separação? Ele fez separação do que é maldito, as tribos que são malditas e as tribos que são benditas? Não. Uma tribo ficou no monte, a outra tribo ficou no outro monte. Certo? A metade das tribos. Para quê? Umas vão declarar as bênçãos. Quais vai ser as bênçãos? Deuteronômio 28. E a outra vai declarar as maldições. Ou seja, o lado direito aqui, as bênçãos, vai declarar as bênçãos, se vocês ouvirem. Aqui vai declarar a maldição, se você for desobediente. Sim. Amém? Amém. Aí depois eles leem, né? Pra Isso. gente ganhar tempo. Vamos ganhar tempo, porque o capítulo 28, Ele é bem extenso. ele fala, ele até o 14, ele vai falar, se deres ouvido a palavra do Senhor, se guardar os mandamentos, todas as coisas boas chegarão até a tua casa, até os teus negócios, aonde você estiver. O Senhor é contigo, Ele vai te abençoar no campo, na cidade, em todo lugar. Amém? Porém, a partir do versículo 15, vai começar a declarar as maldições. Ah, pastor, mas maldicionar a pessoa? Não. Ele só está dizendo que o quê? A desobediência vai te acarretar as maldições. Entendeu? Entenda bem uma coisa, gente. Isso daí é coisa de crente. Porque Abraão falou o quê? Aquele que te abençoar será aquele que te amaldiçoar. É Abraão que vai amaldiçoar? Não. A partir do momento que alguém amaldiçoa a tua vida, sabendo que você é descendente de Abraão, gente, é extraordinário. Você não precisa nem saber. A pessoa está se auto-amaldiçoando. Ou seja, você acha que tem alguém falando mal de você? Você acha que tem alguém apontando você, falando que você não presta, está se achando que você é isso, você é aquilo. Nossa, eu tomara que tropece. Gente, essas pessoas não têm noção o que é lidar com o mundo espiritual. O que é lidar com uma pessoa que está debaixo das asas do Senhor. Uma pessoa que anda em retidão. Uma pessoa que está buscando a face do Senhor. Ela tem sobre os lombos dela as bênçãos de Abraão. Amém? Amém. Essas bênçãos de Abraão, elas seguem você até quando você fechar os seus olhos. Porque serás bendito às nações. Não era somente a nação de Israel. Lembra que nós estudamos que fora tirado de Israel e foi dado para os gentios? Amém? Vocês lembram disso da parábola passada? Estão lembrados, gente? Mas também vocês entenderam que não foi retirado. Não foi que tipo assim, agora o povo de Israel não é mais a nação. Negativo. Eu vou dar uma tarefa para vocês fazerem em casa para complementar essa parábola antiga, passada. Amém? Romanos 11. Essa parábola, isso aqui Deuteronômio, as maldições são maiores do que as bênçãos, você já viu? Desobediência. A desobediência Não é para abrir não, gente. Não é para abrir não. É para anotar para vocês fazerem em casa. Romanos 11. Vocês vão ler Romanos 11 e você vai entender o que Paulo falou sobre o povo de Israel. Para vocês terem noção. Isso aí é um subsídio para vocês terem noção que quando alguém falar assim, tá vendo? Tiraram dos judeus. Agora é dos gentios. Não. Foi muito bem explicado isso. Foi muito bem retratado. Voltando para o que é maldição, o que é bênção sobre a tua vida. Você está sobre essa proteção. Toda vez que um pastor da tua igreja estende as mãos sobre a tua vida, ele está abençoando. Abençoando. Porém, a maldição também vai junto. A maldição também vai junto. Na onde, pastor? Na obediência e na desobediência.
Tá entendendo? Daí você vai me falar assim, mas pastor, eu conheço muita gente que anda em desobediência e é abençoado. Eu conheço muita gente que brinca com a palavra, brinca com o ministério, brinca com o nome de Deus, coisa e tal, e está prosperando, e está ganhando dinheiro. Gente, nunca, entenda bem uma coisa, não é porque a pessoa está ganhando dinheiro que a pessoa está sendo, tem a companhia de Deus. A presença. Saul, ele reinou 40 anos, não reinou? Davi reinou quantos anos? 40. Mas e aí? Saul foi um péssimo rei. Saul foi desobediente e reinou 40. Davi foi um ótimo rei. Foi segundo o coração de Deus. Reinou quanto? 40. Então isso não é critério. Em termos Não é de porque a pessoa liderança, está ganhando por igual. dinheiro que a pessoa... O que adianta ganhar dinheiro e não ter paz? Verdade. O que adianta a pessoa estar toda maquiada, bonitinha, coisa e tal, mas chega em casa, chora que é uma maravilha, porque não tem amor dentro da casa dela. Não tem alegria, não tem... Ou seja, quando nós estudamos as parábolas, nós desprendemos. Amém? Amém. Nós desprendemos da terra, gente. Entenda bem uma coisa. Lembra que a gente falou sobre fruto maduro e fruto verde? Satanás querendo se andar contra Pedro. Jesus Cristo não deixou? Satanás queria se andar com Jó. Deus permitiu? Por quê? Jó estava maduro. Pedro não. Monte Gerizim. Monte da bênção. Jotão, vendo a palhaçada que se aconteceu, entenda bem uma coisa. Abimeleque, ele fez todo esse escarcéu e o povo de Siquém, eles aderiram a Abimeleque. Eles concordaram com a prática dele. Para vocês terem noção de como o povo estava corrompido. Um irmão matando todos os irmãos, o povo fala assim, ó, não, esse é nosso líder. Esse é homem de força. Nossa, estamos junto com ele. Eu estava certo. Ou seja, ele persuadiu. É o que a Fabiana falou no começo. Essa síndrome. Síndrome de fazer o comércio. Síndrome de fazer as coisas agradáveis aos olhos do povo. Esse negócio de falar que a voz do povo é a voz de Deus, tá nessa conversa não, crente. Isso aí é furada. Mas Abimeleque conseguiu persuadir. É onde Jotão pega e se levanta no Monte Gerizim. Quando ele se levanta no Monte da Bênção, ele quer falar o quê? Eu estou no Monte da Bênção. Quem é que está no Monte Ebal? Agora, olha o que ele vai propor. Declara. Versículo 8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Aí se vocês puderem riscar a oliveira, porque aqui o que está sendo proposto a ela? Poder, certo? Reinar. Oliveira o quê? Aí na oliveira está sendo proposto para ela poder. Mas a oliveira, você vai ver que ela fala assim, porém a oliveira lhe disse, deixaria eu a minha, no caso a minha gordura, né? Porém a oliveira lhe respondeu, deixaria eu o meu óleo, em outra tradução, que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Então ela não aceitou abrir mão da assunção. Então você pode colocar aí na oliveira, quem está com a apostila ou quem tiver um papel à parte, vocês colocam, a oliveira ela não abriu mão da assunção. Não abriu, não. Da unção. Que faz lembrar você, gente? Não abrir mão da unção. Não abrir mão da unção. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? A gente tem que tomar cuidado nessa questão da unção, porque infelizmente a gente está vivendo um tempo que pessoas estão negociando a sua Na unção. bota, na bote, me vende. Aquele corinho lá. Na bote. Ah, Me vende. O Dinabote não é nem tanto em relação à unção. Né? Eu lembrei de... Você quer ver a unção? de Mateus Salmo. 25. Mateus 25. Abre aí, gente, Mateus 25. Vamos falar sobre um pouquinho de unção. Qual versículo? Mateus 25. Mas esse vai ter outras palavras. Uhum.
Eu vou infringir um Ah, pouquinho os talentos. a parábola. As virgens. É das virgens. É as virgens, gente. É. É verdade, das virgens. Versículo. 25. Capítulo 25. Capítulo 25, versículo 8. É uma passagem muito bem conhecida, né? Então não vamos entrar nela porque ela vai derivar uma outra parábola. A gente vai estudar depois ela. Mas nós vamos falar em relação à unção, a óleo, que simboliza o quê? O azeite. Amém? Amém. O versículo 8 diz assim, ó: E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Amém? Amém. Ou seja, unção sendo negociada, sendo pedida, sendo negada e sendo comprada. Dá para entender muita coisa, né? Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo entrar no assunto? Porque hoje, eu penso muito no hoje, né? A gente tem visto isso acontecer. A unção sendo negociada. Isso jamais Tirando uma você pode forma deixar de- acontecer, entrar na sua vida. O dinheiro tomar conta da sua unção, a sua unção ter preço. Entende? Isso tem acontecido. E nós não podemos deixar acontecer isso com a nossa vida. A unção é algo muito precioso. Entende? Alguém quer falar alguma coisa sobre unção? O que vocês entendem sobre esse assunto? O que vocês pensam sobre isso? Porque cada um aqui, cada árvore aqui vai ser um segmento. Mas aqui a gente está enfatizando agora a unção. A igreja, né? Eu vejo a igreja, né? As pessoas vendendo o chamado, né? Por causa do Sim, dinheiro, também. por causa de... usando o púlpito, usando várias formas para ganhar dinheiro em cima do povo, né? Também. E Porque a prioridade, a gente não pode perder esse princípio e a prioridade que é Deus. Às vezes, essa unção, ela tá tão negociada, não que eu não vejo assim a forma de uma pessoa ser famosa e uma pessoa tá um dia lá, outra cá, outra cá. Não é questão disso. Mas é questão de você não ter mais aquele tempo de se dedicar a uma intimidade com o Pai. Porque você tem tanto compromisso de acordo com, por causa, né, da tua unção ou por causa desse teu chamado, que é negociado esse tempo, esse princípio. Primeira coisa de tudo, tem que ser essa intimidade com Deus. A gente não pode abrir mão desse princípio, desse começo, desse tudo, entende? A sua unção, ela depende disso. Ela não pode ser negociada, tá? Nesse sentido. Entendam bem, gente, que Deus e os homens em mim prezam. Se tem uma coisa que Deus preza na tua vida, é a unção que Ele te deu. É a unção que Ele passou para você. Entenda bem uma coisa, a unção também ela pode ser pervertida em você mesmo. Como assim? Você pode prejudicá-la no sentido do quê? Você se deixar o teu ego destruir a unção que Deus deixou em você. A sua prepotência, o seu achismo. Estão entendendo, gente? Unção. Logo vem o quê? A mente o quê? De pastores cobrando por pregar. De cantores cobrando para cantar. Entenda bem uma coisa. São os outros. Uma oferta, você ofertar, você abençoar a vida do profeta é uma coisa. Agora, o profeta querer arrancar a pele das ovelhas por causa da unção que ele tem, porque tem gente que tem unção de pregar que limpa a tua conta. Entende? Agora, entendam bem uma coisa. Honrar o profeta é bíblico. É honrar, né? Honrar o Tem que profeta. honrar. Tem que honrar, gente. Não está errado, não. Você ofertar um profeta, a nossa pastora não deixar nenhum profeta sair aqui de mão vazia, não está errado. Quando você recebe uma oferta por um ato que você fez. Eu fiz para Deus. A própria Bíblia diz, não atai a boca do boi quando ele vai arar. Quando ele vai passar para a colheita. Porque ele vai poder comer.
porque é digno do seu salário, é digno do seu suor. E Deus provê ele também. Agora, quando fala-se de você perverter a unção, é tipo assim, você é diaconisa. A pastora, regida pelo Espírito, te eleva a um cargo, a um missionário. Ou então é diácono, passa a ser o evangelista. Aí o camarada começa a se sentir. Começa a se achar que é o bambambam da igreja. Já não pega um copo d'água, já não fica numa porta, já não ajuda a uma limpeza, já não ajuda a segurar uma pessoa que está em espírito. Ou seja, você perverteu a unção. É pelo contrário. Se Jesus Cristo falou para nós que ele veio para servir, então quer dizer o quê? Quanto mais unção, mais servidão. Vocês estão entendendo, gente? Mais servição. É assim que tem que ser, gente. Para de você achar que uma cadeira em cima de um púlpito é um trono. É verdade. Não é. E uma certa vez eu fui sair com esse tal, daí teve um obreiro que colocou a mão no meu peito e falou assim, ó, não, pastor, você vai recolher a oferta? Eu olhei para ele e deixei. Não falei nada, tá no meio do culto, depois eu falei assim, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Um pastor nunca deixou de ser um evangelista. E um evangelista nunca deixa de ser um diácono. E um diácono nunca deixa de ser um membro. Vocês estão entendendo? Ou seja, a unção de servidão. O que Jesus falou que temos que servir, ou seja, quanto mais unção, mais desejo de ser útil na casa do Senhor. Cadeira não é posse de ninguém. Quantas vezes eu estava em cima desse púlpito aqui, em festividade, eu saí porque o pastor que ia pregar chegou. Aí ele disse, é o bonzão? Não, eu entendi o que a palavra quer dizer. Ou seja, cadeira não é status para ninguém. É pelo contrário, os menores estão aqui em cima. O que Jesus Cristo fala sobre João Batista? Vocês estão admirados com João Batista. Isso porque João Batista acabou de perguntar para ele se era ele mesmo Cristo, o Messias. Daí quando os discípulos dele saem para entregar o recado para João Batista, ele pega e fala assim, ó, quem vocês acham que é João Batista? É uma voz que clama no deserto? Ninguém foi atrás dele através de roupas chique. Ninguém, entenda bem o que ele falou. Olha só o que é extraordinária a interpretação da Bíblia, gente. Ele falou que nascidos de mulher não existiu um que era maior que João Batista. Um que era maior que João Batista. Entende que ele falou que ele mesmo era menor que João Batista? Jesus não nasceu de mulher? Adão não nasceu de mulher? Abraão não nasceu de mulher? Davi não nasceu de mulher? Engloba todo mundo. Entenderam? Quem foi o maior na terra até aquele momento? Foi João Batista. Só que ele vira para outros e fala assim, ó, mas no reino dos céus, o menor será maior que João Batista. Como assim, pastor? Você quer dizer que os pastores vão ser menor? Não. As atitudes que João Batista tomou o fez menor no reino. Não quero entrar nesse assunto. Não, mas agora que você entrou, só dá uma detalhada para eles entenderem. Por que ele fez menor no reino? Ele começou bem. Ele começou certinho, mas terminou mal. Ah, pastor, mas ele terminou martirizado, mas não crendo. Crê até o fim. Acredita até o fim. Não está dando certo, acredita. Você está preso, acredita. Você não está vendo acontecer, acredita. Crê até o fim. Não entra na apostasia. Não entra no ceticismo. Não entra porque você não vê, não está acontecendo. Calma. Acredita até o fim. O que faltou para João Batista era entender que quando perguntaram para ele, és tu Elias? Ele disse, não, eu não sou. E Jesus Cristo lá mais para frente vai declarar, se queres dar algum valor, Elias já veio, mas vocês não aceitaram. E todos entenderam que ele estava falando de João Batista, ou Batista.
Vocês estão entendendo o que é a obra, gente? O que a obra acarreta para você? João Batista entrou no céu? Entrou. João Batista entrou no reino? Entrou. Mas é a mesma coisa de você entrar e ir lá para o reino lá da rainha lá, da Inglaterra. Inglaterra? É isso? Sim. Você pode ir lá visitar. Você pode até entrar lá, né, como visitante. Você está fazendo parte do reino dela? Não. Você entrou no reino. Os moradores ao redor lá, eles entram no reino dela? Entra. Mas não faz parte. Vocês estão compreendendo, gente? Mas isso daí é para outro assunto e nós vamos se aprofundar mais em João Batista com aquela. É que vai falar também da questão de não parar para o próximo continuar, né? Entra Isso. nessa questão também. João Batista, ele não entrou, ele não conseguiu compreender, gente, o chamado dele. Ele tinha que parar. O chamado era o quê? Prepara o caminho para o Senhor. Ele declarou isso. É a mesma coisa dele falar assim, ó, eu estou preparando aqui o caminho aqui para a pastora. A pastora, coisa e tal. Daí quando ela chega, eu continuo falando, eu estou preparando o caminho para a pastora. Mas peraí, ela chegou. Peraí, ela está passando pelo caminho que você preparou. Mas e aí? Você não falou que estava preparando o caminho para a pastora? E por que você não para de falar? João Batista não quis parar de batizar, porque ele disse que aquele que me enviou disse que eu batizaria até ele chegar. Está entendendo? Ou seja, ele declara que ele é o Filho de Deus, ele declara que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Até os próprios discípulos dele, tem alguns que o seguem. Ou seja, os discípulos reconheceram Jesus, mas o próprio João Batista não. Porque senão ele não tinha parado de batizar, gente. E daí como Deus, ele quer fazer e não tem ninguém que possa impedir, o que Deus fez? Camarada, você não quer parar? Eu te paro. Prenderam João Batista, gente. Foi a única forma, porque a Bíblia diz, e Jesus começou a pregar, dizendo, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Amém? Amém? E mesmo preso, ainda duvidou. Aí teve que perder a cabeça, né, gente? Amém. E eu vou para te dizer, para te aguçar mais um pouco, João Batista era para estar junto com Jesus. Amém? Amém. Unção, gente. Unção. Ele veio na unção de Elias. Ele veio falando no poder de Elias. Você sabe o que é falar no poder de Elias, gente? Você sabe o que é mandar fogo do alto dos céus descer? Vocês sabem? Vocês sabem o que é orar por 7 vezes? Olha lá, 7 vezes olhar e uma pequena nuvem. Você sabe o que é sair correndo mais rápido do que um carro regido de cavalo? Você sabe o que é isso, gente? É estar aqui, daqui a pouco você desaparece? Unção, poder de Elias. Só que infelizmente, até mesmo Elias, ele se perdeu na unção. Quando achou que era só ele. Ó, a síndrome aí. Achando que é só ele que tinha vivido. Mal ele sabia que tinha mais 7.000. E não se fosse. Amém? Amém. Vamos pra outra. Isso é um perigo. Então a primeira é a unção. Eu vou ler pela tradução da apostila. Então vamos lá, no versículo 10. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Ó, gente, a figueira, você viu aí que está falando de fruto? Lembra que nós estávamos falando disso? Então a figueira, ela não aceitou negociar os frutos. Se vocês quiserem escrever aí, a figueira não aceita negociar os seus frutos.
Adianta ter vários dons e não ter fruto? Não. É perdido, né? Louvor é um dom? É? Quem acha que é? Levanta a mão aí, gente. Acho. Eita, crente. Quem não acha? Levanta a mão. Quem tá na dúvida? Tem que As ver, perguntas, elas deixam a gente assim. Aham. Não, todo mundo acha que é pegadinha, né? Pegadinha do E Faustão. quando vem de você, então... Gente, é o seguinte. Dom louvor é um dom. Só que, como é que se perde o dom? Perde. Dom é algo dado, não é? A graça é um dom. Dom gratuito de... Se perde a graça, gente? Deus, ele não vai te dar um presente e tomar de volta. Se ele deu o seu Filho unigênito para morrer por ti, ele não vai tomar isso de volta de você. Você pode não querer. Você pode desobedecer. Você pode desfazer. Mas ele te deu. Amém? O dom permanece, né? Tanto o inimigo das nossas almas, ele tinha um dom. Dele saía som. Dele tinha o som dos pífaros, dos tambores. Não quero entrar nesse assunto, senão vai prolongar muito. Mas quando ele foi lançado, foi através dos barulhos dele. Se ouve os barulhos dos balaúrtes dele. Tipo assim. Tá entendendo, gente? Ou seja, dom não se perde, gente. Deus te deu. Você pode enterrá-los. Você pode desfazer dele. Você pode, né, até mesmo negociar com a sua prepotência. Como assim, pastor? Quando você vem com o seu dom, você canta muito bem. Você louva muito bem. Mas eu vou me guardar para quando eu tiver oportunidade. Daí você não tem oportunidade. Você perdeu aquele momento de você louvar e engrandecer o teu Deus. Ou seja, você está se guardando para você. Você está se poupando para você. O seu dom é para você, não é para Deus. Você não oferece um louvor para Deus. Como assim, pastor? Tem que esgoelar, coisa e tal? Não, você tem que louvar. Independente se você tiver oportunidade ou não, você tem que louvar. Está dentro da tua casa? Louve ao Senhor. Está dentro do seu ambiente de trabalho? Não posso fazer barulho, gema. Gemidos. Porque Mas na louve real ao é em Senhor. espírito, né? Na verdade, essa adoração é uma adoração em espírito, porque o nosso Deus, ele é espírito, né? Então tem que ser em espírito, independente. Às vezes eu acho que a gente até erra quando a gente fala assim, ó, a minha voz é feia, mas eu vou adorar, vou cantar assim mesmo. Não é uma questão de você desprezar a sua voz, mas é você entender que é independente, você está adorando ao Senhor, entendeu? Na verdade, nós que estamos sentados aí, a gente não tem que se preocupar com quem está cantando aqui. Aqui é a adoração que ele está entregando, e aí é a adoração que você está entregando. Quando você para aqui para se preocupar com quem está aqui, você já nem entrega a sua. Então, Deus não escuta com o ouvido, né? não, é em espírito, porque ele é espírito. É isso que a Bíblia diz. O nosso Deus, ele é espírito. Então, importa que nós o adoramos em Espírito e verdade. Isso. Então, tudo é em espírito. Não tem essa questão. Nós mesmos menosprezamos aquilo que Deus dá pra gente. Entendeu? Então, tudo aí vem lá para aquela questão do coração, o que eu faço de coração, qual é a minha realidade. A intenção, né? É a intenção. Lembra de Caim? Qual foi a intenção de Caim? Qual Entra foi a na intenção de intenção. Abel? Entra tudo a intenção do coração. É. Você vê alguém louvando. Nossa, aquela menina louva muito bem. Nossa, olha a sustentação de nota dela, Flávio. Olha, é muito linda, coisa e tal. Mas quando alguém está cantando, que não é ela que está com o microfone, como é que ela louva? Eu vou dar ibope para aquela irmã que está cantando ali? Nunca. Não, ela que se esguela e lá. Ou então está dentro de um grupo de louvor que é para todo mundo cantar. Como não é ela que está com o microfone na mão?
A Jaci que se vire para solar. É ela que vai solar. É ela que tem que se aparecer. Então não está fazendo para Deus. Nessa situação, a adoração está bem longe de você. Tá bem longe, Tá né? bem longe. Só que é o seguinte, Deus nem recebe. é o seguinte, tem aperfeiçoação de dons. Tem granjear dons. Como assim, pastor? Entenda bem uma coisa. Da mesma forma que Deus observa o teu coração que eu falo, a tua alma, a dedicação que você tem, como você se apresenta, ele olha e fala assim, ó, eu vou liberar mais. Eu vou liberar outros dons da qual ela não tem. Tá entendendo? Como assim, pastor? Já que você sentiu que você tem jeito para louvar, coisa e tal, não tem aquela voz perfeita, mas é o jeito para louvar, o que eu vou fazer? Aperfeiçoar o dom. Não é não, Flávio? Ai, gente, eu não ensaiei, eu não sei cantar direito, mas é para Jesus. É para Jesus. Gente, se vocês se vocês têm essa mania de falar, gente, para hoje. A Fabiana. Sabe por quê? Jesus está repreendido. Sabe por que para hoje, gente? Porque é o seguinte, para Deus é tudo de qualquer jeito? Não. Não. Para Deus pode ser aquele mal ensaiado? Não, ser do bom e do melhor. Que lindo. Falou bem. Ser do bom e do melhor. Como é que se aperfeiçoa, fala? Eu não sou melhor, né? Treinar. Procurando um Na professor. realidade é treinar, né? Treinar, Procurando um buscar. professor. Hoje em dia, gente, o que mais tem acessibilidade é YouTube, é Google, é aulas online, aulas gratuitas. Tem muitas. Tá entendendo? De canto, Eu de tava violão. vendo uma lá que o cara coloca o lápis na boca para fazer aula de canto, meu Deus. É igual a questão da palavra. Vamos dar um exemplo da palavra, né, gente? Que eu gosto da palavra. Então, vamos dar um exemplo da palavra? Deus te dá o dom da palavra, né? Deus vai dar o dom da palavra para Elisa. Então, assim, se ele dá esse dom, Recebe, viu? a Elisa só vai ficar com aquela questão que Deus deu o dom, e aí ela vai ter uma oportunidade, Deus derrama lá na hora e ela vai Nossa. falar o que Deus... Não, gente, não é assim. A unção Deus do ele vai te Chapolin. dar essa capacidade, vai te capacitar sim, mas você tem que buscar. Você tem que ler. O Espírito vai usar aquilo que tem. Meu, você tem que. Aqui é um pote. Então você vai começar a estudar e vai guardando tudo aqui. Tem hora que você estuda, eu tiro por mim, eu vou estudando, aí daqui a pouco o pai fala, nossa, mano, hoje que eu não estudei nada. Parece que eu não sei nada, não lembro de nada. Mas tá aqui, gente, tá guardado. E na hora certa, no lugar certo, o Espírito vai usar porque aquilo está guardado. Eu busquei aquilo. Não estou falando, claro que existem exceções, pessoas que não têm leitura, e o Espírito Santo vai usar, porque ele sabe que aquela pessoa, ela tem qual a palavra? Dificuldade. Limitações. Essa limitação, entendeu? Mas uma pessoa que sabe ler, uma pessoa que tem entendimento da palavra, uma pessoa que consegue, não, ele vai buscar dentro de você, é você se capacitar para aquilo, entende? Então não é assim, Deus derramou, abriu o céu, derramou aqui, pronto, agora Deus vai me usar, ou eu só vou, eu fui convidada para pregar, não tive tempo de estudar. Ah, vou chegar lá, o que Deus der. Não, peraí, não é assim. É uma doação. Se torna uma coisa sua. relaxadamente, né? Sim, é uma doação sua. Ele confiou isso em você. Claro que tem exceções. Às vezes a pessoa não teve aquele tempo, a vida é uma correria, ela tem um chamado, ela não vai recusar e Deus vai usar. Mas nós temos que se dedicar sim. É igual aquela vez, a gente sempre usa esse exemplo do Ricardo Oliveira, né? No estudo que nós estávamos, e ele falando que Deus tinha falado que ia abrir portas e ele ia para outro lugar. Ia pregar em outras línguas. Aí ele falou assim, como que eu vou pregar se eu não estudei? Deus vai fazer, Deus vai abrir essa porta, mas eu preciso me capacitar. Senão vai tardando aquilo na sua vida. Foi fazer o inglês, que é a língua mais falada. Isso entra a fé. É você acreditar naquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Então ele ainda não fez. Então eu não vou fazer algo porque Deus... Ah, não, vou esperar. Quando chegar, eu corro. Não, é igual aquele pastor pegou aqui da situação do carro. Peraí, Deus vai me dar um carro, mas eu preciso ter a carta. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a carta porque Deus vai vir com o carro. Eu entro com a minha fé. Eu tô entrando com a fé, eu tô entrando com... Você tá entendendo? Então é uma questão de... Organização. Eu acho que é onde entra o caso de vai ter com a formiga, né? Preguiçoso. Ou seja, tipo assim, ó, Deus vai te elevar. Deus vai te elevar, mas tipo assim, você não procura se capacitar. Você acha que Deus tem que fazer assim, ó, catar na sua mão e fazer assim, ó, pronto, menino, a menina dos meus olhos, eu tô erguendo ela, olha, todo mundo tá vendo ela? Balança a formiguinha aí.
E, gente, falar de fruto, a gente fala, lembra de quê? Gálatas o quê? Gálatas 5. Tem o Que fruto vai do falar arrependimento também. Frutos da carne, certo? Fruto de Ou Gálatas. melhor, as obras da carne e o fruto do Espírito. Tá entendendo, gente? Gálatas 5 vai falar isso daí. O que que é o fruto do Espírito? 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ai, Deus. Daí você fala assim, ó. Ah, como eu quero esse fruto. Entenda bem uma coisa, gente. Esse fruto aqui, ele está declarando quem é Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Porque nós somos cristãos. Porque nós somos semelhança de Cristo. Nós somos imitadores. Paulo fala, seja, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, nós estamos tentando imitar Cristo. Não com hipocrisia. Hipocrisia vem da palavra de quando era os gregos, eles faziam aquelas peças. Eles usavam a hipocrisia, ou seja, eles expressavam um personagem. A hipocrisia está ligado nisso. O que os fariseus faziam? Eles eram hipócritas. Os fariseus não. Alguns fariseus. Eles se apresentavam, eles colocavam um regimento, eles colocavam leis em cima do povo, da qual nem mesmo eles conseguiam carregar. Eles eram hipócritas por causa disso. Tá entendendo? Ou seja, eu pinto uma pessoa que eu sou, mas na realidade nem eu consigo ser isso que eu estou falando para você ser. Vocês estão entendendo? Ou seja, Jesus Cristo não. Jesus Cristo é essa transparência. Jesus Cristo é onde ele está, a felicidade chega, onde ele está, o amor chega, a alegria chega. Gozo é alegria. A paz chega. Você sabe o que é paz, gente? É uma pessoa onde chega, a paz chegou. Aonde essa pessoa está, a paz chegou. Qual que é o Todo mundo quer ficar contrário da perto paz? Meu, quando eu estou perto do Júnior, eu sinto uma paz. Quando eu estou perto da Nilda, eu sinto uma paz. Porque ela tem das qualidades do fruto do Espírito. Que é a paz, gente. Estar perto dela. Isso é forte. Ai, nossa, que paz que eu sinto. Amor. Um abraço da nossa pastora, com ela você sente o amor. A oração dela, você sente o amor de estar apertando você como se quisesse tirar o seu problema e jogar fora. Tá entendendo, gente? A longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Temperança é domínio próprio. Uma pessoa estável. Tá uma tempestade, a pessoa tá ali, ó. Calma, gente. Calma, isso vai se resolver. Calma, gente. Vamos ter calma. Vamos ter paz. Tá entendendo? A pessoa, ela não desce do salto. Tá tendo tiroteio, ela... Nossa, gente, cadê as crianças? Onde que tá o pessoal? Pera aí, gente, se abaixa, vamos... A pessoa tá no meio de uma confusão, tá assim, ó. Não, calma, gente. Além dela ter paz e mansidão, ela tá ali, ó. Calma, gente. Calma, controla. Não fala isso. Vem cá, vamos conversar. Isso daí é tudo qualidades que o fruto do Espírito tem, gente. E olha pro teu irmão e fala assim, ó, você tem o fruto do Espírito. Você tem o fruto do Espírito. Glória a Deus. Você tem o fruto do Espírito. Você não falou para ela. Você tem. Oi, pode falar, amor. Uma pergunta sobre dom. Por exemplo, Deus me deu o dom da palavra. Aí, tipo, eu posso conseguir o dom do louvor também? Com certeza. Sim. É o que eu acabei de falar. É o que eu acabei de falar. Uma vez que Deus olha para você e vê que você está se esforçando para capacitar aquilo que o Senhor te deu, que você está para aperfeiçoar, você está granjeando, o que Deus faz? Meu, toma mais um. Vou abençoar ele. Porque eu sei que eu já imputei nele um desejo. Entenda bem uma coisa, ninguém surpreende Deus. Deus conhece muito bem aquele que ele dá aquilo que ele sabe que vai dar frutos. Nós estamos falando sobre frutos, gente, porque nós falamos já de um fruto que é o primeiro, é o arrependimento, o fruto do arrependimento. Agora nós estamos falando de frutos e frutos e frutos, vamos falar de árvores e árvores e árvores. Por quê, gente? Porque a árvore é que dá fruto. Vocês E estão essa compreendendo? pergunta que o Davi fez, você vai ter legal essa resposta lá na parábola dos talentos.
Quando a gente entrar nela, você vai adquirir, acho que vai dar para entender melhor o que ele quer saber, tá? Na parábola dos talentos. Agora, gente, esse fruto do Espírito, a gente não adquire ele só com a oração. Claro que nós temos que orar, pedir ao Senhor, né? A gente precisa sempre melhorar, mas também precisa querer, se esforçar, tentar. Todos os dias, eu lembro que a Ana falou uma vez assim, eu falei pra ela, eu preciso de paciência, né, Ana? Aí ela, não perde paciência, porque senão Deus vai te dar alguma coisa para que você tenha paciência. Alguma situação, mas pede graça. Então, assim, a gente precisa todo dia, é um treinamento, é uma força de vontade, de querer ter todo esse fruto de Espírito aqui. Não é só em oração, nós oramos, nós se consagramos, nós buscamos essa vida espiritual, mas também tem que ter uma força de vontade, de mudar, de querer mudar, porque a natureza caída nossa, ela puxa para esse fruto da... como é que chama aqui, amor? Não é fruto. Da carne. As manifestações da carne. Isso, vai puxar para cá. As obras da carne. As obras da carne, isso. Vocês lembram sobre obra, gente? Lembra sobre obra? O que obra te dá? Obra te dá galardão, não te dá salvação. Galardão. Ou seja, o que nós estamos incentivando para vocês é de estarem fazendo as obras. Entendeu? Ou seja, você tem esse fruto, então você tem que executar todas essas qualidades. Não expressar, mas executar. Porque Deus sempre coloca uma qualidade em você que não é para você ser o bonzinho, ser o tal, ser o amorosinho, ser a paciente, o pacificador, não. É para você executar. É para você exercer obras ao Senhor. Obras para galardão, gente. Estão compreendendo? Uhum. E a figueira? Figueira. Figueira. A figueira. Nós já passamos. Já foi. A figueira. Você quer uns benefícios da figueira que ela tem muito bem? É da cura. Vocês sabiam disso? A figueira produz o quê? O figo. Uhum. Seu fruto, no caso, você está falando. Isso. O fruto é o figo. Isso. Certo? O Senhor falou assim para Isaías, volta lá. E fala para ele que eu estou dando mais 15 anos na vida dele. Do rei Ezequias. 15 anos. E Isaías vai lá e pega uma pasta de Figo. e passa na ferida. Peraí, mas Deus já não profetizou? Deus já não declarou? Por que teve que passar? E por que Jesus Cristo teve que passar lodo no olho de alguns cegos? Por que teve que tocar na orla de Cristo? Trazendo para o natural aquilo que o Senhor já declarou no espiritual. Por que fazer campanha? Sendo que aquilo que mais precioso de Deus Ele te deu, você acha mesmo que você vai ter que fazer campanha para ganhar aquela casa, aquele carro, aquela porta de emprego? Para que fazer campanha? Para que rodear a muralha 7 vezes? Sendo que Deus poderia... entra, meus filhos. Para criar em vocês, para executar vocês, a vocês estar se propondo a fazerem obras, galardão, serem merecedores daquilo que o Senhor já declarou sobre a tua vida. O Senhor declarou cura sobre a vida de Ezequias, porém, ele também quis provar para o profeta que ele poderia também executar, ele poderia ajudar, ele poderia o fazer. Ou seja, propício ao profeta estar fazendo algo natural para trazer aquilo que o Senhor já declarou com a boca dele. Porque não acreditou? Não. É colocar a fé em prática. É colocar em obras. Você faz campanha, a partir de hoje você vai ter esse entendimento. Você vai fazer essa campanha para adquirir obras na tua vida, obras no teu ministério, obras de galardão. Para ajudar a Deus? Não, meu querido. É para executar aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida. Para você trazer o fruto do Espírito aflorar. Como assim? Persistir. Persistência na oração. Senhor, eu preciso mais de Ti, eu preciso mais da Tua presença. E os demais acrescentados, as portas estão fechadas lá. Então eu declaro que é os demais.
Então eu declaro que eu vim buscar o teu reino. Então eu quero declarar o teu reino sobre esses 7 dias de quarta-feira que eu vou fazer. Eu quero declarar que eu sou mais que vencedores. Eu sou granjeador. Eu quero que esse fruto, ele floresça na minha vida, para o meu marido sair da bebedice, para as contas serem pagas no dia certo. Amém? Amém. Ou seja, fazer campanha é necessário. Quanto mais prática, mais aperfeiçoamento. Não existe coisas difíceis. Existem coisas que você não tem prática. Como é que você adquire a prática? Como é que você adquire prática, gente? Fazendo. Amém? Vamos para a videira. A videira, versículo 13. Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? A videira fala do que, gente? Anota aí. O que fala a videira? De uvas, né? Que vai falar de aliança, intimidade, comunhão, caminhada com Deus. Porque o que é derivado da uva? O vinho. Vinho. Porque quando você fala de vinho, de sangue, você está falando de aliança. O que simboliza na ceia o sangue de Cristo? O que é levado aos céus dizendo assim, ó, esta é a nova aliança no meu sangue? É vinho. É o fruto da vide. Vocês estão compreendendo? Ou seja, ela jamais abriria a mão disso, que traz alegria ao Senhor e aos homens. Porque quando se fala de vinho, se pensa já no quê? Embriaguez. Mas a Bíblia fala, não vos embriagueis. Mas nós já explicamos aqui a questão do vinho, né? Aqui já foi falado no estudo. O vinho novo, o que é vinho novo, o que é vinho velho. Ou seja, a perca de consciência, a embriaguez que o vinho faz. Porém, é aquela coisa. Ah, pastor, então por que em vez de suco não colocar vinho? Porque entenda bem uma coisa. Nós lidamos com pessoas que eram alcoólatras. Verdade. A minha pastora é uma delas. Já foi lagarto. Foi ou não foi? Você acha mesmo que se ela sentiu o gosto do vinho na boca dela, você acha mesmo que ela sentiu o vinho na boca dela, você acha que não vai voltar no psique dela o desejo, a vontade incontrolável da carne de se embriagar? Vocês estão entendendo por que não é liberado? Agora, o vinho era daquela região, daquele povo, do povo judeu, do povo israelita, era costumeiro tomar vinho, porque trazia alegria. O vinho simboliza alegria, porém simboliza também aliança. Aliança no sangue. Sim. Simboliza o sangue. Tá entendendo, gente? Aliança no sangue de Cristo. O Novo Testamento no meu sangue. Intimidade com Deus, comunhão com Deus, caminhada com Deus. Vocês estão compreendendo, gente? Amém. Ou seja, essa árvore, ela jamais vai se dispor daquilo que traz alegria para o homem e para Deus. Frutos. Amém? Amém. Enoque teve essa intimidade, lembra? Andar com Deus. Enoque. Noé, Moisés. Falar de Moisés já lembro ali. Tá falando aqui de pairar. Pairar a gente já estudou aqui no grego, no hebraico vai falar o quê? Do pairar? Que é face a face. Moisés era face a face com Deus, gente. Pairava. Olha a intimidade, né? De Noé, a intimidade com Deus. Enoque, a intimidade foi tão grande que Deus já apressou esse arrebatamento, né? Enoque já viveu lá na frente. Enoque Então, era de assim, oração, gente. nós estamos falando de uma intimidade. Essa intimidade com Deus, ela tem que ser agradável. Não é nada empurrado, não é nada que pesa. Orar não tem que ser uma coisa cansativa. Nossa, eu vou ter que orar. Ai, tem que ir lá orar de novo. Não, isso não é agradável. Orar tem que ser um prazer.
ler a palavra tem que ser prazeroso. E isso te traz um relacionamento com Deus. A minha amizade com a Fernanda, ela tem que ser prazerosa, entende? Tô dando exemplo. Não é aquela amizade que quando ela me liga, ai, vou ter que ouvir a Fernanda outra vez. Não, é um prazer estar perto, é um prazer ter esse contato, é um prazer ajudar, o que eu puder, eu estou aqui. É a mesma coisa, tá? Tô trazendo só de uma forma mais natural da gente entender. Ter esse contato com Deus tem que ser prazeroso. Eu tô lavando a louça, em vez da minha mente estar brigando com a Fernanda, eu tô em contato direto com Deus, tô falando com Ele, eu tô ouvindo o Espírito falar comigo, sabe? Revelação, eu tô tendo um entendimento de algo com Deus. Às vezes, assim, você tá orando e você começa a falar em línguas. Cara, é um contato com o Pai, é um renovo no teu espírito, é uma coisa, sabe? Tem que ser prazeroso. Às Línguas. vezes Deus fala com a Aproveitando. gente mesmo, orando, usa a gente mesmo pra falar com a É, gente mesmo. Verdade. Aproveitando, gente, aproveitando a deixa, Paulo fala que línguas é para edificação do teu espírito. Sim. Tá entendendo? Agora, para um culto, já não é tão atrativo. Porque alguém simples, ele chama de simples, alguém que tipo assim, não aceitou a Cristo, é novo na fé, ele não vai entender aquilo que é declarado. Ou seja, tem gente que, se não falar em línguas, três dúzias de línguas, não está sendo usado por Deus. Entenda bem o que são línguas. Que é o batismo com as línguas. A língua é para edificação do próprio Espírito. A não ser que tenha uma interpretação daquela língua. Amém? Amém. Se tem alguém para interpretar, aí sim o camarada pode danar falar em línguas que o outro está interpretando e a igreja está entendendo. Está entendendo? A gente tem um grande exemplo aqui da pastora, né? A intimidade que ela tem com Deus, você vê que não é um enfado. É algo prazeroso. É uma mulher de oração, uma mulher que está sempre posta a ter esse contato Mas que é bonito, por né? nós. A interpretação, né? Voltamos também ao fruto, gente. Tanto o fruto como as obras da carne. Você andar com Deus, você está desfazendo a carne. Você está matando a carne, fazendo algo para Deus. Você sabe o que é você trocar algo do mundo para estar fazendo algo de Deus? Você sabe o que é deixar de ouvir uma música do mundo para estar ouvindo um louvor a Deus? Você está agradando a Deus. Agradar, isso Sabe o que é você deixar de ir para uma balada para vir para a igreja, para a casa do Senhor? Deixar um desejo seu para agradar a Deus? Fazer um sacrifício a Deus e matar a tua carne? agradar a Deus significa isso. É desagradar a minha carne. Desagradar. Toda vez que você desagradar a sua carne, Você está você está agradando a Deus. Gente, eu não queria entrar nesse assunto, mas eu vou ter que entrar. Videira, parreira, vinho. Você sabe o que um viticultor faz quando ele vai tratar das parreiras? Aqueles que não dá fruto, o que ele faz? Aqueles que não dá rama, aquele que não dá o resultado, eles começam a ressecar os galhos. Começa a ressecar os galhos, começa a desfazer das folhas e não dá o fruto. Sabe o que ele faz? O que o viticultor faz? O primeiro passo, ele poda. E podar dói, gente. Podar é arrancar as cascas duras, as cascas incrustadas, as folhas secas, arrancar os galhos que estão impedindo daquele ramo dar o fruto. E se ele não dá fruto, sabe o que ele faz? Ele arranca. Ótimo, nossa forma. Ele corta. Porque aquilo que não dá fruto, infelizmente, ele tira. Sim. Tá entendendo? Depois nós vamos entrar mais a fundo em relação à videira. Para não tomar muito tempo. Eu acho que não vai dar tempo para o espinheiro. A gente termina na próxima, Tá bom. né? Mas o espinheiro, só para deixar aqui para vocês, o espinheiro é um arbusto, tá? Sarça, a sarça. Quem aqui sabe, já viu uma sarça? Sabe como é uma sarça? A gente, fala sério. Ninguém viu o que é uma sarça? Só em filme. Quem assistiu Gênesis? Sarça no Quem deserto. assistiu Moisés na Record? Quem assistiu na Record? Moisés e a sarça. O que vocês acharam daquela sarça? Eu não lembro. Era só um moitinho. Era parecia um oito. Não era daquele jeito, né?
Não, Uma Fizeram sarça, foguinho gente. Uma sarça. É muito, né? ela é bem grandona. Gente, uma sarça, no original, significa um espinheiro. Então, quando você olha, tem um vídeo de uma pastora que ela grava debaixo da sarça. Eu acho que eu mandei uma vez pra Evelyn, né, Evelyn, esse vídeo? Aí já mandei alguns vídeos pra você. Ó, e eu reafirmo o que ela falou, gente. A tradução original é espinheiro. É espinheiro. É espinheiro. Então você olha, você pensa na sarça, você fala, gente, né? Eu lembro que quando eu falei da sarça, Eu né? achava que era pequenininha. Imaginava uma moitinha, né? Não, é uma árvore grande, só que ela é um espinheiro. Ela é desprovida de beleza, ela é desprovida de fruto, ela não tem sombra, ela é... Pra falar a verdade, Ela é ela tem seca, uma seco. sombra. Ela tem uma- folhas. Ela contém folhas, mas é uma sombra falsa. Eu até tentei pegar... O que é uma sombra falsa? Sombra falsa é o quê? Aquela que não cobre nada. Você não consegue tampar o descansar. sol com a peneira. Isso. Tampar o sol com a peneira. Você coloca a peneira lá, coisa e tal, tampou nada. Isso. É assim a sarça. Isso. Ela é falsa. E aí, quando a gente fala de espinheiro, porque você está falando do quê? De um arbusto, tá? Sarça no Oriente Médio, deserto do Sinai, deserto da Judéia, tá? Não existe sombra, é um espinheiro. Uma árvore que não tem beleza nem altura, ela é toda torta. E quando você fala de espinhos, você está falando de esterilidade, de Quem ser lembra? infrutífero. Quem lembra? Gente, fala pra mim que isso daí tá ardendo dentro de vocês, falando assim, ó. Opa, lembrei da semente que caiu entre os espinheiros e não frutificou, não cresceu, por quê? Os espinheiros. Sufocou. Eu nem li aqui, tá, do espinheiro aqui na Bíblia, porque nós vamos fazer essa última, só tô dando aqui para vocês mais ou menos. Por quê? Quando você fala de arbusto no deserto, nós vamos falar de 3 tipos, tá? E nós vamos falar isso na próxima, terça-feira Amém. que vem. Não Que é vamos, um espinheiro. não vamos tomar muito tempo, não, gente, pra Não. não enfadar. E não fica tão tarde, né? Nós vamos falar de um espinheiro, que é um arbusto solitário, tá? Nós vamos falar, no caso, da sarça, que é essa sarça lá de Moisés. E vamos falar de uma árvore tamargueira. Quem sabe, já viu a tamargueira? Não a tamareira, é a tamargueira. Tá bom? São diferentes. Eu imprimi isso aqui, eu vou já deixar com vocês, porque se eu levar embora eu vou esquecer, mas vocês tragam na próxima, tá bom? Vai passando aí. Sim, senhor. Que é a essa daí, desculpa, não é essa aqui é a espinheira, tá? Arbusto solitário. Então nós vamos trazer o que é isso daí, tá bom? A sarça, o arbusto solitário e a Essa tamargueira. espinheira. Não, arbusto solitário, isso. Pensei que era uma goiaba aqui. Vamos encerrar? É espinheira, sim. E essa de baixo não, né? Também. É?